A Procuradoria de Justiça de Rondônia determinou que o Ministério Público do Estado investigue os áudios que vazaram esta semana envolvendo a Operação Pau Oco. A crise na cúpula da Polícia Civil com a divulgação do material culminou com o afastamento de delegados da DRACO, Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas, no interior de Rondônia. Diante de uma das maiores crises da Polícia Civil de Rondônia, a cúpula da instituição decidiu reagir às divulgações de áudios que vazaram e são atribuídos ao delegado Júlio César de Souza e que fazem revelações sobre a Operação Pau Oco, atacando ainda autoridades estaduais como o presidente do Tribunal de Justiça, o presidente da Assembleia Legislativa e o ex-governador do estado. Vocês iriam perder o gostinho de passar a trabalhar diretamente com o Procurador-Geral da República e de prender o presidente do TJ? Diante dos fatos, o diretor-geral da Polícia Civil, Samir Fouad, determinou o afastamento de delegados da DRACO. Disse em nota que a instituição preza para a legalidade e que encaminhou o ofício ao Ministério Público para que a imprensa seja investigada no caso, já que, segundo ele, teve a honra atacada. Nesse trecho do áudio, o nome do delegado-geral da Polícia Civil é citado, junto com o do ex-diretor e delegado na época, Eliseu Miller. Eles estavam vendendo essas ações entre amigos para arrecadar para a reforma da Cadepol. Tinha contrato com o Eliseu, contrato firmado com o Eliseu, 30% do valor ia para um, 40% do valor ia para outro e 30% do valor ia para o próprio Eliseu. E cita claramente o Eliseu, cita que o Samir tinha conhecimento, que já venderam, que o objetivo é fazer R$200 mil nessa rifa. E aí qual é o chique da situação? Não tem nenhum prêmio ainda comprado, ou seja, os caras estão vendendo rifa, não tem que nem tá comprado. Um estelionato, assim, claro, uma loteria não autorizada, sem autorização da Receita Federal, tudo envolvendo a Polícia Civil, com o emblema da Polícia Civil, em nome da Polícia Civil. Enfim, é isso, basicamente isso. O ex-delegado Eliseu Miller confirma que todas as acusações são falsas. Esse vídeo que a SIC TV divulgou com exclusividade mostra o momento do sorteio dos prêmios e a entrega aos participantes. Então pega esse mesmo, na hora, não pode olhar. Perfeitamente. Não é o meu. Não é o meu. Pessoal, o sortudo da motocicleta, François Mitterrand da Silva, de Porto Velho. Essa pessoa que fala esse tipo de coisa, ele quer prejudicar, estragar a honra das pessoas, não só minha. Eu estou sabendo que ele, inclusive, fala do presidente do tribunal, fala do próprio diretor-geral, que está envolvido com outras coisas, fala do presidente da Assembleia, ou seja, alguma coisa não está certa, né? Eu me coloco à disposição, né? Se quiser investigar, coloco à disposição a minha conta bancária, tudo, né? Total transparência do que foi feito. E durante a entrevista, o ex-delegado confirmou que a voz que aparece nos áudios é de fato do delegado Júlio César e espera que isso seja comprovado e que ele seja punido. Você reconhece essa voz, doutor? Eu conheço esse delegado desde o início da carreira dele. Eu conheço esse delegado porque fui eu que o coloquei lá na DRACO 2. Dificilmente eu vou me enganar. É a voz do Júlio César? É a voz do Júlio César. Essa pessoa merece uma reprimenda muito séria por parte da polícia, por parte do Estado, né? Merece ser investigado, tem que ter uma investigação profunda sobre tudo o que ele comenta. Tudo tem que haver uma investigação profunda sobre esses fatos que ele busca apresentar. Porque as pessoas não podem macular gratuitamente a imagem das pessoas. Eu fui delegado de polícia há 28 anos, eu não tenho um processo criminal, eu nunca sofri sequer uma punição disciplinar. Eu encerrei minha carreira no auge, ou seja, eu fui chefe da Polícia Civil por 3 anos, saí íntegro. Eu hoje inicio uma nova caminhada e eu vou deixar uma pessoa de maneira irresponsável fazer comentários sobre a minha índole, sobre a minha honra? Não.
Não podemos aceitar esse tipo de coisa. Já o procurador de Justiça determinou a abertura de um inquérito investigatório para apurar todos os fatos relacionados aos áudios da Operação Pau Oco. De acordo com a assessoria de comunicação do Ministério Público do Estado de Rondônia, por enquanto, eles não irão se pronunciar sobre o assunto. Já o Tribunal de Justiça disse que as providências já estão sendo tomadas em relação ao fato e faz um alerta sobre as informações. Se não vai evidenciar o que é bom, também não invente o que é mal, né? E mesmo que saiba alguma coisa errada, tome cuidado com a informação, porque nem sempre é verdadeiro aquilo que se ouve, aquilo que se vê. A primeira impressão, às vezes, é uma leitura equivocada e, com base nesse equívoco, a gente pode prejudicar muita gente. Então, esse é o apelo que eu faço. Primeiro, dar conhecimento de que providências estão sendo tomadas. E, em segundo lugar, um apelo para que haja um cuidado no trato com as pessoas e com as instituições. Por telefone, eu entrei em contato com o delegado Júlio César, que não quis gravar entrevista. Bom dia, doutor Júlio César. É o Eduardo da SIC TV, da Record TV de Rondônia. Tudo bem? O senhor está em Porto Velho ou o senhor está no interior? Olha, eu não vou conversar com a imprensa não, meu irmão. O senhor não gostaria de se pronunciar? Não nesse momento, tá? Não nesse momento. Se o senhor quiser falar algo, nós estamos à sua disposição. Não, eu sei, oportunamente conversaremos aí com a imprensa, porque saber o que está acontecendo. Nós somos vítimas disso aí, então, infelizmente, eu sei saber o que se trata, o que está acontecendo. Com conhecimento, a gente pode falar alguma coisa. Então, por enquanto, o senhor não quer se pronunciar? Não, por enquanto não. Agora há pouco, a OAB de Rondônia se posicionou através de notas sobre as notícias do vazamento dos áudios da Operação Pau Oco. A nota diz que o Conselho Seccional de Rondônia, da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua diretoria, vem a público se manifestar quanto aos fatos recentemente veiculados pela imprensa local, envolvendo delegados de Polícia Civil do Estado, responsáveis pela investigação denominada Operação Pau Oco, e outras em curso no âmbito da denominada Draco 2. E que, sendo confirmada a veracidade e autenticidade dos áudios, os fatos lá narrados são de extrema gravidade. A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Rondônia, que tem em seu histórico a defesa da Constituição, da ordem jurídica do Estado Democrático e do regular funcionamento das instituições, aponta a necessidade da devida e pronta apuração dos fatos, com vistas a assegurar o respeito às garantias fundamentais ao império da lei e à regularidade das instituições. Finalmente, a OAB Rondônia ressalta a importância do respeito à ordem constitucional, cumprindo-se as prerrogativas de foro, a liberdade de imprensa e o sigilo da fonte. Tudo como forma de garantir a solidez dos pilares democráticos da República. Everton. Sem dúvida alguma, como diz aí o presidente da OAB, nós vivemos sob o império da lei. E é assim que tem que ser. O que me entristece em tudo isso, e aí eu quero que as pessoas que nos acompanham, e são milhares e milhares e milhares de pessoas que nos acompanham, que não se faça um juízo de valor da nossa polícia, e vou mais longe, das nossas polícias, a partir desses áudios que vocês estão ouvindo. Eu sinceramente não acredito, não quero acreditar, e sinceramente não acredito que isso seja algo comum que ocorra no seio da nossa Polícia Civil. Isso é um desvirtuamento de um servidor público fazer tais declarações. Não importa quem seja ele agora. Estou falando genericamente. Daqui a pouco ele vem dizer que não foi ele, ou que vai se provar que não é o Júlio César. Vamos esperar a perícia. Mas, de qualquer forma, a nossa Polícia Civil tem uma outra cara. A nossa Polícia Civil tem um outro perfil do que esse que vocês veem sair dos intestinos dessa instituição.
É como se tivesse uma deformação, como se tivesse um câncer ali instalado. Mas a Polícia Civil merece, de todos nós, toda a nossa confiança. Nós temos delegados aqui que trabalhariam em qualquer polícia desse país, inclusive na Polícia Federal. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu recebi, claro que centenas de mensagens de ouvintes, de telespectadores, de pessoas que nos acompanham através das redes sociais, que perguntam: e agora? A quem nós vamos recorrer? Ora, a polícia. Nós não precisamos imaginar, nem devemos imaginar, que essa é a cara da polícia. Não é a cara da polícia. Porque quando sai da boca de uma autoridade policial, como um réu confesso, de que se está incriminando alguém, como por exemplo o ex-governador Daniel Pereira, sem ele ter responsabilidades, quando um policial diz: vamos ficar quietos, vamos esperar e orar a Deus que a autoridade judicial não ouça as fitas e perceba que o que está nas fitas não tem nada a ver com o que nós escrevemos no processo acusatório. Quer dizer, mais importante é a autoridade policial não reconhecer o erro, e sim, mais importante é deixar que a pobre vítima, no caso, o ex-governador Daniel Pereira, se lasque. Tipo assim, vamos tirar o nosso da reta, para ser bem popular, vamos tirar o nosso da reta e ele que se exploda. Isso é o que está implícito nessa conversa que nós mostramos para você durante a semana. Ora, o que custava chegar lá e dizer: olha, nós nos enganamos, nós erramos, mas por favor não condene o pobre cidadão que não tem nada a ver com isso. Sabe, essa grandeza é que teria que ter havido. Essa grandeza tem que ter não só por uma questão pessoal, para a gente poder medir o caráter do cidadão, mas como dever de ofício. A polícia, ela tem que reunir provas quando vai acusar alguém. E alguém diz: puxa vida, tão expondo a face de um agente público. Mas quando foi colocado em toda a imprensa nacional a acusação saída da Draco contra o ex-governador, ninguém teve dó. Pelo contrário, as pessoas festejavam autoridades que ganharam a partir dali uma notoriedade, e muita gente da população que adora ver sangue. Olha onde é que nós estamos, olha que mundo que nós construímos. E eu estou dizendo isso porque eu vivi isso. Eu tenho autoridade para falar isso que eu estou falando. Durante 14 anos eu vivi isso. Eu vivi sob o manto da injúria, da calúnia, da difamação, do erro. E tive dignidade para aguentar tudo em silêncio, aguardando a justiça. Felizmente, para o Daniel Pereira, ela veio bem mais rápido. Veio muito mais rápido. Veio a galope. Agora, não é só o Daniel Pereira. Nós temos o presidente do Tribunal de Justiça desse estado. E alguém outro dia disse: mas inclusive já tiraram um presidente algemado. Pois é, tiraram o algemado lá de dentro do tribunal, só que não falaram
que esse presidente foi absolvido de todas as acusações que lhe foram imputadas. Isso foi escrito nas redes sociais outro dia. Pessoa dizendo, mas já seria só mais um. Eu li isso numa rede social. Só mais um, porque já tiraram um outro de lá, sob algemas. Pois é, tiraram sob algemas, arrebentaram com a vida dele, arrebentaram com a família dele, arrebentaram com tudo, com toda uma carreira. E depois foi absolvido em todas as instâncias. E o que ficou? As algemas. Então, gente, olha o perigo que nós estamos vivendo. Então, providencialíssima a posição da OAB. Providencialíssima a posição do Ministério Público, que vai investigar e que tem que investigar. Tem que ir a fundo. Ontem eu discordei apenas. Pelo menos, eu discordei até de outras situações. Mas o que eu discordei mais é dos delegados apenas serem transferidos para uma outra delegacia. O fulano vai para cá, o Beltrano vai para lá, o outro vai para lá. Não. Senti hoje, ouvi hoje um enorme sentimento de frustração das pessoas, porque quem foi o dono dessa voz não pode continuar atendendo o público, pelo menos até que se esclareça tudo isso. As pessoas não podem ficar à mercê de alguém que tem esse sentimento, o sentimento de ter o gostinho de prender alguém, especialmente se for um peixe grande. E mais especialmente ainda se for o presidente do Tribunal de Justiça. Esse sentimento não pode ter em nenhuma autoridade. Aliás, em nenhum cidadão. Eu, quando vejo alguém sendo preso, eu fico entristecido. Isso não me dá nenhum prazer. Quando eu vejo alguém condenado, isso não ocorre festa no meu coração. Eu me entristeço, porque eu penso na família, eu penso na esposa, eu penso nos filhos, eu penso nos amigos, eu penso na mãe daquele sujeito, no pai daquele sujeito. Os nossos corações têm que se despir desse sentimento de vingança, de ódio. Agora, tudo isso que nós estamos assistindo, de novo eu quero dizer à população deste estado: não vamos estender essa vergonha para a polícia como um todo. Nós temos policiais da mais alta estirpe. Inclusive, Kopanax, eu gostaria que a gente entrevistasse o delegado Renato, que é o presidente do sindicato dos delegados, para que ele possa falar sobre isso também. Segunda-feira, eu acho que seria interessante nós ouvirmos o delegado Renato, presidente do sindicato dos delegados de polícia desse estado, que certamente vai falar bem melhor do que eu sobre o valor da classe, o valor da categoria, o valor dos policiais que nós temos lá. Homens e mulheres que desempenham um papel extremamente importante, vital para a sociedade rondoniense. E as pessoas estão misturando tudo, estão botando todo mundo no mesmo saco, e isso não é justo. Isso não é correto. O Ministério Público vai a fundo, certamente, porque também se incomodou com isso tudo. E eu adorei ontem, para finalizar, a posição do Tribunal de Justiça. Sem medo. Claro, límpido, cristalino, transparente, na voz, na palavra do desembargador Renato Bimestre, falando em nome dos seus companheiros, dos seus colegas, e também em nome do próprio presidente Walter Waltenberg, que só não se posicionou e não se pronunciou porque está em viagem, em missão fora do estado, mas que colocou
toda a situação às claras, o judiciário, dizendo aquilo que for de ordem administrativa, nós iremos investigar se há alguma coisa errada. E que for de ordem penal, será enviado ao STJ. Tudo aquilo, e ainda pedindo o inquérito que possa haver, o processo que possa haver, se não for de segredo de justiça, os desembargadores querem ter acesso a ele. Então, a demonstração de que o Poder Judiciário também não tem medo da justiça. Deu para entender, né? Então esperamos que essas coisas se acalmem logo, se bem que já ouvi hoje que vem mais coisa pesada por aí na segunda-feira. Vamos aguardar.